Procrastinação, a arte de deixar para depois o que a gente precisa fazer agora. Basicamente, o que significa procrastinar? Que é um termo que a gente escuta muito por aí. Ah, eu sou procrastinador, eu não consigo fazer as coisas que eu me programo para fazer, mas então o que significa isso? Basicamente, é um intervalo de tempo ali entre você querer fazer algo e você de fato fazer aquilo que você se propôs a realizar. E cara, basicamente o ato de procrastinar, ele tá já enraizado na nossa identidade. Tem uma frase no livro do Nir Eyal, que é o livro Indistraível, que diz, vou pegar o livro: a identidade afeta muito o nosso comportamento. As pessoas tendem a alinhar as suas ações com a percepção daquilo que elas têm de si mesmas. Então, se na sua cabeça você já é uma pessoa que, cara, eu não consigo fazer, ou eu, por mais que eu escrevi ali na minha agenda, por mais que eu fiz o meu checklist, eu sei que no fundo eu não vou fazer, você de fato não vai fazer. Porque já é uma percepção enraizada dentro de você, do que você é e de como você vai agir. Então, para você querer parar de procrastinar e querer começar a realizar mais as coisas, primeiro você precisa mudar essa identidade que você tem, né, de si mesmo. Eu falo que muitas vezes a gente não procrastina as coisas quando é para os outros. Então, eu trabalho para uma determinada empresa. Você sabe que você tem que estar ali naquele horário, você tem que cumprir as suas obrigações, e muitas das vezes, quando é pra gente, né, a gente não faz. Como coisas simples, como beber água, se exercitar, se alimentar melhor. Então, é, muitas vezes a gente vai ter que confrontar a nossa zona de conforto para que a gente consiga modular uma nova identidade e, a partir daí, implementar novos hábitos que vão ajudar a gente a ser menos procrastinador. Porque não é que você, mudei de vida, agora eu faço exercício físico, agora eu me alimento bem. Não é por isso que você não vai procrastinar, muito pelo contrário. Às vezes a gente avança um certo nível e vem outros novos medos, outras novas inseguranças. E a procrastinação, ela está muito ligada também ao medo do novo. Porque geralmente quando a gente coloca ali, olha, eu quero fazer isso todos os dias, é porque aquelas micro tarefas que você está fazendo, né, vão te dar micro resultados. Esses micro resultados vão te levar a um patamar novo, né, quando passar o tempo. Então, muitas vezes o medo está associado a isso. Pô, eu vou me tornar uma pessoa diferente. Eu não estou acostumado com isso. Então, é o exemplo clássico da pessoa que é sedentária, tem a vontade, ela quer, mas ela não faz. Ela procrastina nesse meio tempo. Por quê? Ela vai realmente mudar a identidade dela. Agora eu já não sou mais uma pessoa sedentária, eu já não sou mais uma pessoa que come mal. Agora eu sou uma pessoa que priorizo o meu sono, que priorizo a minha alimentação, e isso vai gerar mudança. Toda mudança, ela gera um certo desconforto. Então, o medo de sair da sua zona de conforto para você chegar a um novo patamar, digamos assim, ele te atrasa um pouquinho também no fato de você realizar as tarefas que você tem que realizar. A raiz da procrastinação, muitas vezes, ela está nos medos, na insegurança, na ansiedade, porque você sabe que você precisa fazer aquilo, mas você não faz, aí você fica ansioso porque você sabe que você tem que fazer e você não faz, e acaba acumulando tudo, e depois você faz as coisas muitas vezes correndo e não entrega boas coisas, você fica frustrado. Então, ter uma imagem de si muito forte é extremamente importante para que a gente consiga sair da onde a gente está e falar, não, eu fui essa pessoa, hoje não sou mais, eu tenho novos focos e eu sei que eu preciso fazer isso para que eu saia daqui, de onde eu tô, me passe por essa mudança que muitas vezes é dolorida
mas que vai te levar ao novo patamar. Eu costumo dizer que nunca na minha vida eu fiz escolhas onde eu estava com muito medo em que eu me arrependesse. Todas as vezes que eu senti muito medo de fazer uma determinada escolha, essa escolha me levou a um patamar melhor. Então, eu já trabalhei de diversas formas. Já fui babá, já trabalhei em loja, já dei aula particular, atuei como veterinária. Então, foi uma trajetória em que eu fiz várias coisas diferentes e todas as vezes que eu ia trocar o que eu ia fazer, eu sentia muito medo, porque eu já estava acostumado com aquilo que eu estava vivendo. Então, é normal que o medo ele paralise a gente de fazer determinadas coisas. Então, não é só a gente dizer, olha, para você parar de procrastinar, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, você tem que entender o que está por trás dessa procrastinação. Se a gente não entende o que está por trás disso, né, que é algo muito mais profundo do que só implementar os hábitos, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue criar esses novos hábitos de fato. O que pode ajudar a gente a sair dessa zona de conforto? É entender que existe esse espaço, né, entre querer e realmente fazer, e que quando a gente peita essa zona do conforto que a gente está, a gente vai passar por transformações que vão nos levar para um nível mais elevado do que a gente já está atualmente. E como é que a gente chega nesses novos hábitos, né? Como é que a gente, aliás, como é que a gente chega nesse novo patamar, nesse novo mundo? Basicamente, implementando os novos hábitos. Só que os hábitos, eles só são implementados a partir de uma rotina. Então, no livro, pegar aqui, que tá aqui, O Poder do Hábito, ele fala exatamente sobre isso, em que a gente precisa definir uma rotina para que aquela rotina ela se torne um hábito. Então, o que é um exemplo disso? A gente aprende desde cedo que a gente precisa escovar os dentes. Então, a gente vai todo dia de manhã, vai, toma um café, vai lá e escova os dentes. Isso é uma rotina. Essa rotina, né, fazer todos os dias, se torna um hábito. O que é o hábito? Você fazer aquela coisa sem você colocar muito esforço. Então, o seu corpo meio que já vai de modo automático. Então, escolher bons hábitos nos ajuda a procrastinar menos. Então, quer um exemplo de bom hábito? Implementa algo sobre espiritualidade, exercício físico e cognitivo. Então, vou começar a fazer exercício físico. O exercício físico por si só tem diversos estudos por aí que dizem dos benefícios do exercício físico. Então, quando a gente se exercita, a gente tem ali um corpo muito mais saudável, muito mais forte para realizar as coisas que a gente precisa. Quando a gente fortalece o nosso intelectual, nosso intelecto, a gente aprende novas coisas e a gente vê que aquilo que a gente quer é mais possível a partir do nosso conhecimento. Então, eu falo assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada ainda. Quanto mais a gente estuda, se dedica, mais a gente vai entendendo que a gente precisa de mais daquilo todo dia. Então, é de fato tornar aquilo uma rotina. Como é que a gente faz isso? Pode ser leitura, pode ser um curso novo, pode ser mentoria. O importante é que a gente esteja sempre fortalecendo o nosso intelecto. E a espiritualidade também. O que é importante a espiritualidade? Já existem também diversos estudos que comprovam o quanto que a espiritualidade bem desenvolvida é importante na nossa vida para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Então, com a espiritualidade, você consegue parar um pouco a rotina caótica e se escutar, entender o que você de fato quer. Você consegue entender o que o seu coração quer dizer para você, né? Isso parece um pouco clichê, mas não é uma verdade. Quando a gente
se dedica à espiritualidade, a gente consegue muito mais, a gente consegue ter clareza sobre aquilo que a gente quer. E muitas vezes o nosso coração ele palpita dizendo, ó, é isso, ou não, não é isso, você está errado. E é aquilo que faz a gente frear e falar assim, eu tô sentindo que isso daqui não é para mim. Ou o contrário também, nossa, é para mim, sabe? É aquela energia de só quem viveu já isso, muita gente já deve ter passado por isso, que sabe dizer que realmente faz toda diferença. Outra coisa que a gente pode fazer também para diminuir a procrastinação é enganar o nosso cérebro. Porque qual é a parte mais difícil de uma tarefa? É começar. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei lá a fazer exercício físico, eu não tinha o hábito de fazer exercício físico, mas eu queria muito que isso se tornasse um hábito na minha vida e que realmente fosse o meu estilo de vida. Só que eu estava ainda no começo, naquela dificuldade, aí eu via que algumas semanas eu ia todo dia, na outra semana eu já ia 3, 4 dias, eu já estava meio que bambeando para querer sair e parar. Eu falei, não, eu não posso parar daqui. Coloquei na minha cabeça o seguinte, hoje eu moro aqui na roça, no interior, então fica uns 20 minutos mais ou menos do centro. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, todos os dias eu vou sair de casa e vou na academia. Quando eu chegar lá, eu decido se eu vou malhar ou não vou. Se eu vou me exercitar ou não vou. Por quê? A parte mais difícil é sair de casa. A parte mais difícil não é a gente ir lá fazer exercício físico, a parte mais difícil é começar. Então a gente tem que bolar estratégias para enganar o nosso cérebro. Falar assim, ó, depois, vamos lá, preciso fazer, sei lá, um treinamento em casa, para quem treina em casa. Nossa, é mais difícil ainda, né? Que é eu começar. Então, determina aí. Eu só vou desistir depois que eu colocar o tapetezinho aqui na sala de treino, depois que eu ligar a televisão, ligar meu treino, aí eu decido se eu vou desistir ou não. Você vai ver que muitas vezes você não vai querer desistir, que você vai fazer o treino. Ah, já estou aqui, vou fazer. Porque a parte mais difícil é começar. Então, tem essa estratégia que a gente usa, que é enganar o nosso cérebro. Porque ele tende a ficar retraído mesmo nas coisas que são novas, nas coisas que nos tiram da zona de conforto. Então a gente tem que buscar estratégias que nos ajudem, né, a dominar isso. Outra coisa extremamente importante é fazer as coisas mais difíceis pela manhã, as coisas que exigem da gente mais foco, mais concentração no período da manhã. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de já acordar, pegar o celular e ficar ali enrolando a tela, vendo vídeo, ou já entra direto para rede social, já vai se acelerando, se infectando de todas essas coisas digitais logo pela manhã, pare com isso imediatamente. Faça na parte da manhã as coisas que vão te levar, de fato, para um próximo nível e que exigem de você um maior foco. Cada um tem uma realidade e cada um se adapta da maneira que fica melhor para si. Eu defini que na parte da manhã eu acordo um pouco mais cedo para que de manhã eu consiga fazer o meu devocional, a primeira coisa do dia que eu faço, e a minha leitura. E depois disso eu já emendo no trabalho, porque hoje eu trabalho de home office. Então eu prezo por fazer essas coisas todas pela manhã. E o resto da tarde fica ali mais livre para eu resolver um problema ou ir treinar, enfim. Até mesmo o treino, eu gosto muito quando é pela manhã, só que às vezes eu não consigo fazer sempre pela manhã. Então, tudo é muito mais produtivo quando feito nesse período inicial. Mas desde que você não se intoxique já de celular, vídeo, enfim, coisas digitais que vão sugar toda a sua energia e que, afinal de contas, não vão servir para nada. Bom, não sei se vocês já ouviram aquele lema de que nós somos bons em fazer coisas desnecessárias. Bom, às vezes a gente está com uma lista ali de uma coisa extremamente importante para a gente fazer. E daí, nossa, como que eu queria limpar o meu banheiro agora? Não é uma prioridade. A gente tem que lavar o banheiro, mas nesse momento não era uma prioridade. Ou, nossa, menina, agora eu acho que eu vou limpar o meu vidro, sendo que eu tenho uma tarefa extremamente importante para fazer. Então, é importante que a gente tenha uma lista das tarefas que a gente precisa fazer naquele dia. Por quê?
nosso cérebro vai se auto-sabotar. Então, uma coisa que até era cansativo, naquele momento se torna maravilhoso. Maravilhoso. Eu não queria limpar a casa, mas aí eu preciso fazer uma outra tarefa que eu não quero fazer. Nossa, eu vou limpar a casa. Justificativa de que, nossa, estou fazendo uma coisa boa. Não que seja ruim, né, gente? Mas é preciso um foco para você fazer aquilo que tem que ser feito. A gente se engana muito. A gente muitas vezes determina que vai fazer algo e depois a gente começa, nossa, mas eu tenho que fazer isso, isso e isso, que também é importante. Só que tá, mas não naquele momento. Defina outro tempo para você fazer isso. Agora você vai fazer aquilo que você se comprometeu em fazer. Então, essa é outra dica também. Ter uma agenda com a lista do que você vai fazer ajuda no seu foco em realmente realizar aquelas tarefas. E outra coisa, vai dar o fim do dia, você vai ter ali a lista do que você fez com os seus OKs do lado, você vai ver que você foi muito mais produtivo. Por quê? Muitas das vezes a gente faz, chega no final do dia, a gente fica assim, nossa, eu tô cansado, mas, tipo assim, eu nem sei o que eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo, não fiz nada. Aquela sensação de frustração porque faltou alguma coisa. Esse alguma coisa que faltou, basicamente, é aquilo que você já tinha se proposto a fazer que você não fez. Você fez diversas outras coisas que não eram necessárias para aquele momento. Quando a gente define algo para fazer no nosso dia, a gente precisa colocar aquilo em ação. Por mais que a gente não queira, e por mais que a gente fique ali focado em distrações, corta todas as distrações. Se você se propôs a fazer algo, faça, até porque isso reflete também na sua autoconfiança, você mesmo confiar naquilo que você prometeu para si mesmo. Então, são pequenas coisas. Olha, eu quero começar a beber mais água no meu dia. Como é que eu vou fazer para beber mais água no meu dia? Vou deixar uma garrafinha do lado do meu computador? Vou levar uma garrafinha para o meu treino? Ou olha, eu quero me tornar uma pessoa, eu quero me tornar um leitor. O que eu vou fazer para me tornar um leitor? Eu vou começar com pequenas tarefas por dia e não vou falhar. No começo vai ser bem difícil. Quando eu comecei a ler, eu sentia muito sono, já na segunda página. E eu determinei para mim mesma que eu não ia parar enquanto eu não chegasse nas primeiras 10 páginas lidas. E depois isso vai se multiplicando, nosso cérebro, né, tem a elasticidade. Então, quanto mais a gente treina ele, mais a gente evolui. É como se fosse um músculo, né? Quando a gente quer crescer o bíceps, mais a gente treina, mais carga a gente coloca, mais intensidade a gente coloca. Então, esses outros hábitos também é a mesma coisa. É colocar foco, é saber que você vai precisar sair da zona de conforto, é Maia, é entender que no começo vai ser mais difícil mesmo e que às vezes a gente vai fazer achando um saco, não querendo fazer, mas que precisa ser feito. E termina esse vídeo dizendo que nós não somos crianças mimadas para fazer só o que a gente gosta de fazer. Quem só faz aquilo que gosta de fazer é a criança mimada. Nós somos adultos com conta para pagar, com a vida para resolver, então a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito.